Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a doutora Bianca e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente do que normalmente a gente faz no canal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho do resultado do meu trabalho executado em alguns dos meus pacientes, mostrando casos de ortodontia antes e depois, nos quais eu vou explicar o que foi feito em cada paciente para vocês entenderem quão é importante a documentação ortodôntica, aquela documentação que o paciente faz antes de iniciar o tratamento. O nosso primeiro caso é um paciente muito querido que nos procurou porque ele tinha um incômodo muito grande num diastema, é um espaço que existia entre os dentes da frente. O problema é que esse espaço ele foi causado por uma fibrose que existia bem no meio dos dentes, né? E essa fibrose, por ter esse espaço entre os dentes muito avantajado, fez com que o lábio criasse um encaixe nessa posição, né? Nessa posição onde ficava esse espaço. Então, quando ele sorria, havia uma sensação, uma percepção de que ele não tinha um dente da frente, sendo que ele tinha todos os dentes superiores. A questão aí era justamente esse espaço e também o fato do lábio ter criado, né, essa hiperplasia para dentro desse espaço, como se fosse uma vedação. Para resolver esse problema, inicialmente nós pedimos a documentação ortodôntica e eu fiz a avaliação. Foi pensado então realizar um tratamento ortodôntico com um aparelho autoligável, e a gente observou também que existia uma inclinação desses dentes dele para frente. E a grande questão dessa inclinação é que ela acaba fazendo com que os dentes aumentem mais ainda o espaço, né? Quando o dente inclina para frente, o espaço entre um dente e outro acaba sendo maior, tá? Então foi feita uma cirurgia inicialmente para tirar essa fibrose que ele tinha no meio dos dentes, né? Porque senão você juntava e aí ia ter problemas, poderia inflamar, poderia inclusive a própria fibrose fazer o espaço voltar. Depois disso foi colocado o aparelho e foi então feita uma mecânica para ir trazendo aos poucos o dente para o lugar, fechando aquele espaço que ele tinha ali embaixo. O fechamento desse espaço ele teve que ser lento, não dava para fazer de uma vez só, porque senão somente a coroa do dente viria e aí ele teria uma inclinação que com o passar do tempo faria com que o dente voltasse para a posição de novo. E então foi feito um tratamento aí que durou em torno de 3 anos e meio, em que você foi fazendo gradativamente o fechamento desses espaços. Os dentes do fundo foram acompanhando, né, esse fechamento e com isso a gente conseguiu esse resultado aí, ó, do sorriso dele. Hoje ele está satisfeitíssimo, porque o que incomodava ele era justamente esse espaço inferior. Ele vai fazer os implantes e nada é mais gratificante para a gente do que a gente conseguir melhorar a função, diminuir a inclinação dos dentes e trazer o sorriso do paciente de volta, né? Então esse foi um caso bem legal de ser executado. O próximo caso é uma paciente, e esse caso, gente, é uma prova de que mesmo que você tenha ausências dentárias, é totalmente possível realizar tratamento ortodôntico, tá? Basta que você faça uma documentação e a pessoa faça um planejamento individualizado para o seu caso. A forma como eu tratei o tratamento dele, não é igual à forma como eu trato outros pacientes. É por isso que é interessante você procurar um dentista que se preocupe em individualizar o seu caso. O caso é de uma moça que nos procurou, ela estava realizando um tratamento ortodôntico e quando ela nos procurou, existia um dente de estoque no lugar onde deveria ser o lateral e ela estava com o aparelho já há algum tempo, tá? Só no exame clínico a gente observou que o que estava impedindo aquele dente de ir para o lugar era justamente aquele dentinho de estoque que tinha sido colocado para evitar aquele desconforto estético, né? Então foi feito um pedido da documentação ortodôntica atualizada, nós removemos o aparelho porque alguns brackets não estavam numa posição muito adequada para o caso da paciente. Foi realizado um planejamento em cima da documentação nova, tá? Olhando a documentação nova e avaliando os modelos de estudo dela, eu percebi que com o aparelho certo, rapidamente a gente conseguiria fechar aquele espaço. E graças a Deus a paciente confiou no meu diagnóstico.
Em menos de um mês, a gente conseguiu colocar aquele dente no lugar que já fazia 2 anos que ela vinha tentando colocar e não tinha obtido sucesso. Isso porque nós escolhemos o aparelho certo para o caso dela e também escolhemos o tempo de se fazer isso, né? Tinha que ser feito no começo do tratamento, porque o aparelho específico que eu passei para ela, ele causaria uma expansão do arco, aumentaria a quantidade de espaço ali disponível para que aquele dente fosse para a posição. Aquele dente a gente conseguiu resolver rapidamente, mas existiam outros problemas dentários que precisavam ser resolvidos a longo prazo. Então foi feito um planejamento para que ela usasse aparelho em torno de 3 anos, tá? Normalmente quando a gente faz o planejamento eu já dou mais ou menos a expectativa de tempo de tratamento para o paciente, para ele ficar ciente quanto tempo ele vai ficar com o aparelho. Dependendo das etapas que eu determinei que vai precisar ser feitas para aquele tratamento. E com isso, nós conseguimos alinhar e nivelar todos os dentes dela, transformar a linha de sorriso e trazer o resultado que eu estou mostrando agora para vocês, tá? No final do tratamento, nós observamos que o terceiro molar dela poderia causar uma dificuldade, além de uma dificuldade de higienização, poderia sim trazer um certo apinhamento anterior, né? Então, ou seja, encavalar os dentinhos da frente. Então também foi planejado a remoção desse dente, foi feita a remoção e a paciente já está em estabilidade há mais ou menos 1 ano e meio, tá? E o bacana desse caso é que mesmo ela não usando mais a contenção superior, o caso continua estável, né? Então foi um caso bem gratificante. A paciente tem muito orgulho do sorriso dela. É muito legal ver as fotos da paciente sorrindo, orgulhosa, feliz, né? E saber que a gente participou um pouco de melhorar a autoestima dessa paciente, tá certo? O próximo caso é um caso para quem acha que criança não pode colocar aparelho, tá? Pode sim, não só pode como deve. Quanto mais cedo a gente intervir nos problemas odontológicos, nos problemas dentários da criança, melhor vai ser o resultado a longo prazo. Porque conforme a criança é pequenininha, os ossos da face são molinhos ainda, né? São mais maleáveis, a gente consegue moldar melhor o sorriso do paciente. Essa paciente, ela começou o tratamento com a gente, ela tinha 9 anos de idade, ela tinha muito apinhamento dentário. Apinhamento é quando o dente está encavaladinho, e isso acontece porque a pessoa não tem espaço no arco ósseo para o tamanho que o dente dela vai ficar. Quando a criança tem 9 anos, acredita-se, né, que ainda vai crescer um pouquinho esse osso, mas a falta de espaço dela era tão grande que não existiria espaço suficiente para os dentes que já estavam nascendo, os dentes permanentes nascerem, o que causaria um apinhamento também na parte de cima. Embaixo ela já não tinha muito espaço, né, para os dentes, já tinha apinhamento, e em cima os dentinhos estavam nascendo encavalados, tá? Então nós avaliamos o caso dela e optamos por usar um aparelho que causasse uma expansão, mas que ao mesmo tempo a gente pudesse acompanhar o desenvolvimento dela. Pegar uma criança desse estado, é muito importante que você acompanhe o desenvolvimento, a queda dos dentes e também a inserção dos outros dentes no arco, os dentes que estão nascendo, tá? Então foi usado um aparelho também autoligado, né? Autoligável, em que foi criado a expansão do arco, ou seja, a inclinação dos dentes um pouquinho para fora, para proporcionar espaço suficiente para os dentes erupcionarem. Essa expansão, ela ajuda no desenvolvimento da face a estimular essa face a ser um pouquinho maior, né? É uma força para fora. Então ela ajuda nesse desenvolvimento da face. Essa paciente, a gente teve que ficar mais tempo com ela com o aparelho, em torno aí de 4 anos e meio. Isso porque eu precisava acompanhar justamente todos os dentes, né, nascerem, os dentes que ela precisava tirar. Então, pelo menos aí até os 12 anos eu tinha que acompanhar, mas a gente acompanhou mais um pouquinho porque tinha alguns dentes que o apinhamento estava resistente, não deixava de acontecer, justamente por causa do posicionamento da língua. Conforme nós fomos corrigindo isso, nós conseguimos um resultado muito bonito. Essa mocinha linda ficou com um sorriso maravilhoso e com certeza agora o tratamento vai ser extremamente estável, porque ela terminou a erupção de todos os dentes,
mesmo ela crescendo um pouquinho ainda, isso não vai afetar a mordida que está engrenada de forma adequada, tá? Então, é um caso que me traz muita alegria, porque a gente pegou a criança bem no comecinho do problema e com isso a gente conseguiu corrigir antes que virasse um problema sério, em que você precisaria usar aparelhos mais incômodos, como o IRAX, ou até mesmo cirurgias ortognáticas, tá? Então, é um caso que me traz muita alegria, porque a gente conseguiu resolver bem mais rápido. O próximo caso, gente, já é um caso cirúrgico. O paciente me procurou porque confiava no nosso diagnóstico e queria fazer tratamento com a gente. Quando eu olhei, eu observei já de cara uma discrepância, ou seja, uma diferença entre a mandíbula e a maxila. A nossa boca, ela se encaixa como se fosse uma tampa e a panela. A parte de cima a tampa e a parte de baixo a panela. Ela tem que encaixar de forma que a parte de cima cubra a parte de baixo. No caso desse paciente, ele estava ao contrário, a parte de baixo cobrindo a parte de cima. Qual que é o grande problema desse tipo de mordida? O nosso designer do dente, né, o desenho do dente, foi feito para que a mordida seja ao contrário. A boca foi feita para que a mordida seja ao contrário. Então é um paciente que costuma morder o lábio, porque o lábio não está posicionado da maneira como deveria estar. Dá muita dor de cabeça, muito problema na TM, porque a articulação não funciona funcional, não tem uma função ideal de funcionamento, tá? Então tudo isso interfere. Esse paciente ele já tinha pinhamento dentário, ou seja, já tinha os dentes já estavam desalinhados, tortos, tá? Isso mostrava que mesmo ele tendo essa discrepância, ele ainda tinha pouco espaço nas arcadas ósseas para os dentes serem inseridos, ok? Então tinha um apinhamento bem grande. Além disso, quando a gente olhou a documentação, na documentação detecta isso, né? A gente observa que a mandíbula dele tinha um crescimento muito maior do que a maxila. E isso faz com que a mandíbula, o queixo, ficasse mais para frente, né? A mandíbula cresce mais, ela fica mais à frente, e a mordida cruzada na frente. O problema é que a discrepância era tão grande que se eu fosse corrigir isso só com aparelho, não ficaria bonito, não ficaria estético e provavelmente o paciente a longo prazo também desenvolveria problemas na TM, nessa articulação que a gente tem aqui na boca. Tudo isso eu observei através do exame. Sem esse exame, só no olho, só olhar clinicamente o paciente, eu não conseguiria ver essas coisas, tá? Então foi feito um planejamento para esse paciente de tratamento ortognático. O que é isso? Vai ser feito todo o alinhamento e nivelamento dos dentes desse paciente e depois que isso acontecer, ele vai ser submetido a uma cirurgia em que vai fazer a correção óssea que a ortodontia não consegue fazer, tá? Então, inicialmente, eu preciso alinhar e nivelar os dentes para mostrar realmente qual o problema do paciente, né? Conforme vai passando o tempo, o nosso organismo, ele tenta compensar um pouco aquele dentinho torto com outro dentinho torto para encaixar melhor a mordida e a pessoa conseguir mastigar. Só que essas compensações acabam não sendo a melhor solução para o problema. Então ele encavala dentes, ele inclina dentes para fora, inclina dentes para dentro para conseguir um encaixe, mesmo que esse encaixe não seja perfeito, tá? Na ortodontia, o que a gente faz? A gente alinha e nivela todos esses dentes, deixando todos eles pareados. Com isso, o problema do paciente parece piorar. Então, se ele tem o queixo para frente, o queixo vai vir mais para frente ainda, porque você vai alinhar os dentes que estavam encavalados, alinhados, eles vão ocupar mais espaço, tá? Então, aqui a gente tem umas fotos, né, de quando ele terminou o tratamento ortodôntico para a cirurgia, tá? Em que você vê que há realmente um aumento, né, do queixo, do espaço entre um dente e outro, tá? Tanto da parte de cima com a parte de baixo. E depois da cirurgia ortognática, a gente tem o sorriso dele aqui, né? Em que a gente vê que ficou perfeito o encaixe, né? Alinhado e nivelado os dentes. A cirurgia ortognática, então, trouxe esse encaixe que ele precisava. Foi uma cirurgia em que a recuperação dele foi menor do que 15 dias. Ele se sentiu muito bem, sem dor, tá? Feita com um profissional que faz parte aqui da equipe da clínica, o Dr. Paulo. E com isso a gente conseguiu então trazer, né, o sorriso do paciente
de volta com a autoestima melhorada e com os dentes tanto saudáveis e também bem alinhados. Isso vai evitar que o paciente a longo prazo tenha dores de cabeça, problemas na TM e vai trazer maior qualidade de vida para esse paciente. Bom, gente, esses foram os casos que eu tinha aqui que eu queria mostrar para vocês de antes e depois. Eu pretendo fazer outros vídeos desse tipo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Assim que puder, eu vou respondendo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo. E quem quiser saber como que poderia ser o seu tratamento, é importante que você procure a nossa clínica, tá? Eu vou deixar o telefone aqui, nosso telefone de contato do WhatsApp para fazer agendamentos. É necessário fazer um agendamento, é necessário que eu peça alguns exames para eu poder fazer o planejamento e a partir do planejamento você fica sabendo exatamente o que vai ser feito no seu tratamento, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!